Olá, seja bem-vindo no canal Viva com Sabedoria. Eu sou o Pastor Dalton e você é especialmente bem-vindo nesse canal. Se você ainda não se subscreveu no canal, quero lhe oferecer um segundo para que subscreva. Subscreveu? Deus seja louvado por tua nobre, gentil cortesia em ajudar-nos a desenvolver e expandir mais esse canal, porque sua subscrição e seu like são extremamente fundamental para que esse canal seja mais conhecido e mais divulgado. Nesta série nós estamos estudando a respeito dos sacerdotes em relação à mensagem de justificação pela fé. E no estudo de hoje nós vamos analisar a respeito do sumo sacerdote em relação à Arca do Concerto. E basicamente nós vamos desenvolver mais um bocadinho a respeito das tábuas dos 10 mandamentos contidos na Arca. Confira comigo o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 28, o versículo 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha o seu pai. É óbvio que, como a obra dos sacerdotes, também do sumo sacerdote, todos eles começam no pátio. Ao sumo sacerdote era trazido 2 bodes e era lançado à sorte para o bode do Senhor e para o bode de Azazel. O bode para o Senhor era imolado no altar de holocausto e o seu sangue, através do sumo sacerdote, era espargido sobre o altar, sobre a arca do concerto, no propiciatório, para se fazer expiação da lei que se encontrava debaixo do propiciatório. E, posteriormente, o sumo sacerdote saía para transferir os pecados acumulados de todo o santuário para o bode de Azazel. Percebes? É que a expiação no Santíssimo diante da arca do concerto demandava o sangue do Cordeiro para que a lei de Deus não condenasse todos aqueles que creram no sangue do Cordeiro, para que seus pecados ficassem acumulados no santuário e no dia em que o sumo sacerdote fazia a expiação final, os seus pecados fossem também removidos do santuário. Percebes isso? O cordeiro é morto no pátio como substituto do pecador. Mediante o sangue do cordeiro, a lei de Deus era declarada eterna e o pecador era declarado não culpado. E seus pecados eram totalmente expiados do santuário. Isso lhe diz alguma coisa assim? Primeiro, se o cordeiro morre no lugar do pecador, é porque a lei de Deus é eterna e é perpétua. Porque o cordeiro morre por causa da transgressão da lei de Deus do pecador e o cordeiro se torna o substituto. E o cordeiro, o seu sangue, fazia a expiação da lei dos pecados que ficavam acumulados no santuário. O que implica dizer que o sangue do cordeiro declarava a lei de Deus como sendo perpétua e eterna e que ela demanda a total punição do pecador. Mas o pecador, mediante o sangue do cordeiro, era declarado justo diante da lei e seus pecados eram removidos do santuário. Isso lhe diz alguma coisa assim? Jesus, quando assume o papel de sumo sacerdote no santuário celestial, o Apocalipse capítulo 11, o versículo 19, diz que viu-se no santuário dos céus a arca do concerto. Jesus também vai diante da arca do concerto que se encontra no santuário celestial, no lugar santíssimo, apresentando o seu sangue para fazer expiação da lei transgredida, cujos pecados ficaram registrados nos sagrados livros. Isso prova que a lei de Deus é eterna e todo culpado da transgressão da lei de Deus, todo rebelde em rejeitar a lei de Deus, os seus pecados ficarão acumulados e o sangue de Jesus não fará expiação de pecados abertos, declarados por rejeitarem o sangue do Cordeiro, por rejeitarem Jesus Cristo. Em outras palavras, a morte de Jesus na cruz do Calvário provou que a lei é eterna e é perfeita. A expiação mediante o sangue de Cristo no lugar santíssimo declara e prova que a lei de Deus é perpétua e eterna. Observe bem, o Apocalipse capítulo 7 descreve que o anjo sai do lugar santíssimo onde Jesus se encontra com o selo nas mãos para declarar aos outros anjos que não larguem os 4 ventos até que os servos de Deus lhes seja colocado esse selo em sua fronte, para que quando caírem as 7 pragas eles estejam em pé diante de um Deus. O que quer dizer que a obra de expiação não só envolve
não só envolve a remoção dos nossos pecados por crermos em Jesus e sua perfeita justiça, em sua imaculada justiça, mas também envolve uma obra de restauração da lei de Deus. Deus não pode julgar os habitantes da terra sem que todos eles saibam que a lei dele é eterna. A cruz do Calvário, a morte de Jesus na cruz, em vez de abolir a lei, declarou a lei como justa e eterna. E todo transgressor da lei que rejeitar a Jesus Cristo será punido pela lei. E o Jesus, como nosso sumo sacerdote, apresentando os méritos do seu sangue diante da arca do concerto que está lá no céu, diante dos 10 mandamentos, ele também está a provar que a lei de Deus é eterna e é perfeita. E todos os transgressores da lei de Deus que não se arrependerem em Jesus Cristo e crerem nos seus méritos, não serão declarados justos diante de Deus, mas sim transgressores e rebeldes diante de Deus, porque a lei demanda a condenação do transgressor. A lei declara o pecado. E só o sangue de Jesus nos torna justos diante da lei de Deus. Só o sangue de Jesus nos declara justos diante da lei de Deus. O que implica dizer que a obra de Jesus como nosso sumo sacerdote não só envolve a expiação dos pecados, mas também envolve a restauração da lei de Deus. Deus quer declarar para todo o universo que a lei dele é eterna e é perpétua. E o quarto mandamento dessa lei é o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Assim reza os mandamentos. Assim reza o quarto mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E o sábado, como quarto mandamento da lei de Deus, ela é um emblema que reflete a autoridade criativa de Deus em Jesus Cristo e a autoridade redentiva de Deus em Jesus Cristo. Isso implica dizer que no final da história nós teremos 2 grupos. Os que vão se submeter à autoridade legislativa, criativa e redentiva de Jesus Cristo através do sábado, mediante a fé nos seus méritos, mediante a fé no seu sangue, para que seus pecados sejam cancelados, sua transgressão seja removida e sejam declarados justos mediante o perfeito e imaculado sangue dele, porque o sangue fez expiação dos seus pecados e são declarados justos mediante o sangue de Cristo. E aquelas pessoas que vão se submeter à total rebelião à lei de Deus, se submetendo à nova ordem mundial que tem como objetivo estabelecer o domingo como sendo a marca da besta, a marca da autoridade dos governos da terra, a marca de autoridade de Roma, a marca de autoridade do sistema papal. Nós teremos no final das contas 2 grupos. O interessante notar é de que lado você vai tomar partido. Do lado de Jesus, que está a fazer expiação diante da lei, para nos declarar justos se nós o aceitarmos e ele imputar sua justiça e comunicar sua justiça em nós, para que reflitamos a imagem e semelhança dele? Ou você vai se posicionar do lado da nova ordem mundial, que está trazendo uma avalanche de rebelião contra a lei de Deus e contra o sistema perfeito de salvação de Deus em Jesus Cristo mediante o seu sangue? O sangue de Cristo declara que a lei de Deus é justa e o sangue de Cristo é o único meio pela qual nós podemos ser declarados justos se nós crermos em Jesus Cristo. É mediante a graça de Jesus que nós recebemos poder para obedecer à lei e poder para nos tornarmos puros e perfeitos, assim como a lei demanda. É mediante a perfeita e imaculada justiça de Cristo que em nós é refletido a imagem e semelhança de Deus, cujo é refletido na santa lei de Deus. Nós seremos chamados até que nos posicionarmos de um lado ou do outro lado. Mas lembre-se que a cruz não aboliu a lei de Deus. Pelo contrário, a cruz exaltou a lei de Deus e a posicionou como sendo santa e perfeita. E ela demanda a morte de todo transgressor. Mas ao mesmo lado, a cruz de Jesus declara que nós podemos ser libertados do pecado e da condenação da lei, mediante o sangue, o perfeito e imaculado sangue de Jesus Cristo. A cruz de Cristo revela para todo o universo que a lei de Deus pode ser obedecida em Cristo, que a justiça da lei pode se cumprir em nós em Cristo, que o aceitamos pela fé. E a expiação de Jesus no lugar santíssimo declara que os pecados dos rebeldes contra a lei de Deus, que rejeitaram a lei de Deus, se submetendo a uma lei espúria dos governos da terra,
estarão rejeitando a Jesus, estarão rejeitando o sacrifício de Jesus. É claro que pela lei ninguém será justificado, mas sim, pela lei seremos condenados como transgressores e pecadores. E mediante o sangue de Cristo podemos escapar dessa nova avalanche da nova ordem mundial que está criando uma falsa religião que destrói completamente a função da lei e destrói completamente o objetivo pela qual Deus estabeleceu a lei dele. Por que não orar como Davi, dizer: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei? E nós podemos reescrever esse texto declarando mais ou menos o seguinte: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei tal como ela é em Jesus Cristo. Porque o objetivo de Jesus, mediante seu sangue, é restaurar essa lei em nossa mente e em nosso coração. E mediante seu sangue, nos tornar puros e santos como a lei é pura e é santa. Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. E ter Jesus no coração é ter a lei dele em nós, não para sermos salvos, mas para refletirmos o seu caráter mediante o seu sangue. E é óbvio, repito, lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. E eu aguardo você para o nosso próximo